Eu vou entrar agora em uma das principais histórias do dia, mas eu queria fazer um pedido aqui. E sei que você vai me entender, você que está me assistindo, que me conhece. Está bombando essa história no país todo. Onde está Andreas von Richthofen, o irmão de Susanne von Richthofen? Ele já tinha se isolado na época da pandemia, nunca mais foi visto. E vira e mexe ele aparecia. Agora não mais. E a herança milionária que o Andreas recebeu agora se transforma em dívidas. São imóveis abandonados, casas que ele herdou que foram invadidas, bens que já foram tomados para outras pessoas através de uso capião. A Susanne von Richthofen está solta, está grávida e passeia sem preocupações pelo interior de São Paulo. Ela, inclusive, faz compras normalmente no shopping, no mercado. Já o Andreas nunca teve uma vida comum. Sempre esteve preso. Ela está solta e ele sempre esteve preso a este crime. Desde a adolescência e agora, adulto. E ele era tido como um gênio na escola. Para você ter uma ideia, ele tem doutorado em Química. Em vários momentos ele tentou retomar a vida, mas sempre no anonimato. Atualmente, Andreas enfrenta uma enxurrada de processos por causa de dívidas, já que ele não acompanha de perto os bens que herdou. A Susanne, você sabe, ela não tem acesso à herança. A herança é dele. Ele já não é mais este garotinho, hoje ele é um homem de 36 anos. Mas o que chama a atenção de todos é o sumiço de Andreas. Amigos relatam que Andreas foi tomado pela tristeza nos últimos anos e desapareceu definitivamente. Depois que Susanne passou a cumprir o restante da pena em liberdade, ele se isolou ainda mais. E as pessoas que conhecem estão preocupadas. Será que ele está bem? Será que ele está vivo? Onde será que ele está? E aí eu vou estender o meu pedido. Será que ele não precisa de ajuda, esse rapaz? O Balanço Geral descobriu que ele herdou um sítio em São Roque, no interior de São Paulo. E nós fomos até lá. E eu pedi para o jornalista, para o Marcelo, que está acompanhando a gente nessa reportagem, se você encontrá-lo, mais do que a entrevista para mim é o menos importante. Eu gostaria que você perguntasse a ele se ele precisa de ajuda. Porque talvez esse rapaz esteja sozinho hoje, preso dentro da tristeza que o acompanhou, o pai e a mãe mortos e a irmã envolvida no crime. A irmã se torna uma assassina. Um caso de repercussão nacional que pode passar o tempo que for. Olha quantos anos se passaram, 20 anos se passaram e o caso está aqui. Esse nome, quando você fala Richthofen, todo mundo já sabe do que se trata. A vida desse menino foi destruída enquanto ele era adolescente, 15 anos, traído pela irmã, porque a irmã o levou para uma casa de jogos, para um fliperama. E depois falou, eu te pego depois. E depois a menina voltou para cometer o crime com o namorado e o cunhado. Então, a gente está aqui fazendo reportagem, contando as histórias, faz parte. Mas a minha preocupação é em relação a esse rapaz. Será que ele não precisa de ajuda nesse momento? Eu queria que você acompanhasse essa reportagem especial que nós preparamos sobre Andreas von Richthofen. Vamos lá. A história da jovem que matou os pais para ficar com uma herança milionária que não existe mais. Susanne, presa e condenada. Agora cumpre pena no regime semiaberto. Está livre. O irmão dela, Andreas, preso, dentro da própria mente. O Balanço Geral tenta localizar o herdeiro de uma fortuna de 10 milhões de reais, que teve a vida destruída pela irmã.
temos pistas. Vamos seguir alguns passos. A mansão dos assassinatos no bairro do Campo Belo já tem outros donos. Outros imóveis da família Richthofen foram invadidos. Na sentença de 2015, Suzane von Richthofen foi excluída do testamento por indignidade. Todo o patrimônio ficou com o herdeiro remanescente, Andreas, o caçula da família. Mas Andreas von Richthofen ficou também com as sequelas do crime cometido pela irmã. Adquiriu vício em álcool e drogas e nunca mais foi o mesmo. Andreas saltou de um futuro promissor para o isolamento absoluto. Quando jovem, era prodígio e pulou da graduação em farmácia direto para o doutorado em Química na USP, a Universidade de São Paulo. Era considerado um dos grandes cientistas do país. Ele ia adiante, ele tinha o sonho de desenvolver drogas contra o Alzheimer, de lutar contra essa doença. Suzane parece não ter matado apenas os pais naquele 31 de outubro de 2002. O psicológico do irmão parece ter sido destruído ali também. Nos primeiros meses de 2017, 3 casas foram invadidas na rua Engenheiro Alonso de Azevedo, na zona sul de São Paulo. Vizinhos até criaram grupos de alerta para movimentações suspeitas no bairro. Câmeras flagraram um jovem agitado correndo na rua. Desorientado, ele invade uma casa e fica lá dentro até o dia amanhecer. Algumas horas depois, o rapaz é detido pela polícia militar. Isso existe, ocorre há centenas nessa cidade que nos enlouquece, de 10 milhões de pessoas. E nós não ficamos sabendo. O que ninguém sabia é que o jovem de roupas rasgadas, semblante abatido, olhos vidrados e muito debilitado, era Andreas von Richthofen, irmão de Suzane. Tá magro, tá magro, magro. Tá tipo meio assim, quando eu peguei pra puxar ele do carro, a roupa desfez, você vê que a roupa tá podre. Deu a impressão que tá muitos dias na rua. Maurício foi um dos primeiros moradores a conversar com Andreas. Tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem, tá na paz, tá tranquilo. Aí o vizinho da frente chegou e falou, eu vou dar tiro, vou matar, aí eu recuei. Andreas tinha 15 anos quando perdeu os pais de forma trágica. Manfred e Marisia von Richthofen foram assassinados na cama enquanto dormiam. O crime foi planejado pela irmã dele, Suzane, que teve a ajuda do namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele, Christian. Os dois eram amigos de Andreas. Ilana Casoy, pesquisadora e escritora especialista em perfis psicológicos de criminosos, esteve presente nas perícias e reconstituições feitas pela polícia no caso Richthofen. Para ela, Andreas é a maior vítima desta trágica história familiar. Há um menino que, numa mesma noite, perdeu pai, mãe, irmã e melhor amigo. Tudo acontece em horas para ele. Um menino que tinha 15 anos, mas bastante imaturo, talvez uma criação muito protegida. Não era um menino que andava sozinho, se virava, tal. Ele estava sempre com a irmã e o Daniel. Ele pertence a uma elite mundial. Nós estamos falando de um craque na ciência. Ele é um professor doutor. Ele é um químico dos melhores que existem no planeta. Para Ilana, o sobrenome se tornou um fardo para Andreas, muito difícil de carregar. Ele tem o direito à vida privada, ele tem o direito de não contar para nós se ele estava triste, contente, bêbado. Não é porque ele teve um trauma, viveu essa tragédia, que ele está condenado a ser infeliz, está condenado a se drogar, a ser maluco. Segundo este psiquiatra, Andreas pode ter sofrido um surto psicótico. As drogas têm diferentes potências, têm diferentes mecanismos de ação no sistema nervoso central e aí cada uma delas vai poder desencadear um surto psicótico ou uma manifestação psicótica dependendo da dose para aquela pessoa. Depois de receber atendimento no hospital de Campo Limpo, o jovem foi internado nesta clínica que trata pessoas com distúrbios mentais e dependência química. A lista de bens herdados por Andreas depois de enfrentar uma batalha judicial com a irmã incluía carros, terrenos, imóveis e dinheiro em contas correntes e aplicações.
Agora, o herdeiro acumula 24 ações na Justiça de São Paulo por dívidas de IPTU e condomínios atrasados. A cobrança de IPTU, pode sim acarretar a perda do imóvel, uma vez que, se for penhorado, aí a prefeitura pede avaliação e é levado a leilão pelo juiz da execução fiscal. 2 das 6 casas herdadas por Andréas chegaram a ser invadidas por falsos sem-teto. Pessoas que entram nas casas sem arrombar portas e portões, reformam o local e passam a morar de graça até o proprietário reivindicar o imóvel. É o chamado uso capião. Se essas pessoas invadiram, e ele conseguir obter, junto à justiça, a reintegração de posse, essas pessoas, os invasores, não conseguirão obter o uso capião. Andréas vive recluso desde o início da pandemia da Covid-19, em uma propriedade rural isolada e de difícil acesso. De acordo com testemunhas, ele vive sem internet e sem celular e não tem qualquer controle dos bens herdados com a morte dos pais. Como o lugar é muito afastado, fica difícil até para oficiais de justiça fazerem contato com Andréas para quitar as dívidas. Enquanto isso, a herança milionária vai virando apenas história. E depois que Suzane saiu da cadeia, Andréas simplesmente desapareceu. O Balanço Geral foi até a cidade de São Roque e mostra com exclusividade onde estaria um dos cientistas mais brilhantes da história que teve o futuro destruído por causa da irmã. Muito bem, Gotino, amigos do Balanço Geral, nós estamos aqui em São Roque, nessa região onde há muitas chácaras, sítios, tentando encontrar aqui o endereço, onde estaria o Andréas. Nós estamos numa região bem mais afastada aqui do centro. A gente tem aqui as informações de que realmente ele está confinado e essa propriedade em São Roque, que foi muito, inclusive, falada na época do crime, porque eles teriam planejado também nessa propriedade em São Roque colocar fogo, na propriedade com os pais. No isolamento absoluto, amigos relatam que Andréas é uma pessoa solitária e triste. Ele não conseguiu superar a tragédia familiar. Enquanto a irmã vive uma vida normal em Bragança Paulista, o irmão se esconde do mundo atrás destes muros. Onde está Andréas? O Andréas é a vítima viva desse caso. As vítimas que foram assassinadas, os pais, o Manfred e a Marisa, foram mortos pela filha, pelo namorado da filha e pelo irmão do namorado da filha. E esse rapaz, a gente não sabe como ele está, se ele está bem. O jornalista Ulisses Campbell fez essa reportagem, trouxe essa reportagem hoje, que ganhou o Brasil, e a gente foi atrás do assunto, fazendo o levantamento. E eu queria falar uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Lombardi, você me conhece, você sabe que aqui, para mim, é um local sagrado. Eu não brinco com isso daqui, não minto. Esse garoto nunca deu uma entrevista. Este homem, hoje, 36 anos. Entre fazer uma entrevista com ele e oferecer uma ajuda, eu gostaria de ajudá-lo, de alguma maneira. Estender a mão a ele. Porque nós não sabemos como ele está, se ele está bem, se ele prefere o anonimato ou se ele está mergulhado numa tristeza, precisando de uma ajuda, mas não tem forças para sair. Muitas pessoas estão hoje sofrendo. Sofrendo porque perderam alguém, sofreram porque tomaram um baque na vida financeira, na vida familiar, uma traição. Tem muita gente sofrendo. E esse rapaz é um exemplo disso. Um rapaz que sofreu, mas sofreu muito. Porque você imagina, é a idade que o meu filho tem hoje. Você imagina um garoto com 15 anos, o mundo se abrindo, você fazendo as grandes descobertas da vida. Você tem o pai e a mãe assassinados e a sua irmã, que é a tua parceira, tua amiga, está ali com você todo dia. É uma traidora, é uma assassina, porque foi isso que aconteceu. Ele é levado para um jogo de videogame, de fliperama, e a irmã levou ele, e ele achou que, que bacana, minha irmã tá me levando para brincar. Não, era para a casa ficar vazia. E a vida desse menino se transforma completamente.
Então eu não sei se isso vai chegar a ele, porque eu não sei se ele tem contato hoje com a mídia, se ele tem contato com a televisão, se ele tem contato com amigos. Mas se alguém pudesse falar para ele, eu gostaria de me colocar à disposição, e não para aparecer na mídia, para mostrar na mídia nada. Mas eu acho que esse rapaz precisa de ajuda, esse rapaz precisa de um abraço, esse rapaz precisa de ajuda médica, psicológica. Tá tudo abandonado. É uma herança que se transformou em dívidas. Isso é o menos importante, o mais importante seria a cabeça dele. E a gente entende por que ele ficou assim, tomado pela tristeza, pela dor. Então eu queria estender a mão aqui, de alguma maneira tentar ajudar. Quem tiver contato com ele e está me assistindo, que leve essa mensagem para ele. Pode falar, Lombardi. E olha, eu disse no começo aqui, quando a gente do balanço, que eu cobri o caso desde o encontro dos corpos, desde a prisão dela, dos 2 outros cúmplices, desde o julgamento. E eu fiz um levantamento na época, eu trabalhava no jornal e a gente trabalhava a fundo. Ele amava os pais. A mãe era uma psiquiatra e o pai um engenheiro. Ela era rebelde já, super rebelde. Estudava num colégio alemão aqui em São Paulo, que é duro, uma educação dura, mas era rebelde. Ela viajava, enganava o pai, viajou com o namorado para o norte, enquanto os pais viajavam para fora, ela enganava os pais. Ele não. Então, quando ela o levou de madrugada, quando ela foi buscar, ela falou assim, olha, os ladrões mataram o papai e a mamãe. E aí o que aconteceu? Tem uma foto incrível do enterro e que me chamou muita atenção no dia, eu cobri o enterro. Que eles choram ali. Os dois choram e ela estava aqui com uma roupinha curta. Você vai no enterro do teu pai e da tua mãe com uma roupa daquelas condições, não tive tempo de trocar nada. Ela dormiu depois, durante o interrogatório no departamento de homicídios, dormiu no sofá. Então isso tudo o abalou totalmente, completamente. E eu disse, a partir do instante em que a avó o abraçava, depois que a avó teve um problema de saúde, deixou, ele desandou. Por isso que eu acho legal. Se alguém souber, faça esse contato. É uma pessoa que precisa de ajuda, realmente, de amor, de muita carinho, ajuda, de atenção, de ajuda, porque a vida não sorriu para ele nesses últimos 20 anos. Triste demais tudo isso, triste demais.